Ele carregava flores com uma delicadeza que parecia antiga. O tipo de cuidado que vem de alguém que já viu demais. As mãos enrugadas seguravam os buquês com firmeza, mas também com ternura, como se cada flor carregasse um segredo. O nome dele era Orlando. Um florista aposentado. Viúvo. Solitário, mas não triste. Ou, pelo menos, ele fazia questão de não parecer. Todos os dias, pontualmente às 8 da manhã, ele saía de casa com um pequeno arranjo. Não eram flores caras, nem grandes. Às vezes, eram apenas 3 margaridas e um ramo de alecrim. Outras vezes, uma rosa solitária com uma fita desbotada. Mas o que mais chamava atenção não era o que ele levava nas mãos, era o lugar para onde ele levava. Seu Orlando caminhava até o fim de uma rua esquecida da cidade. Uma rua onde os carros não passavam, onde os vizinhos já tinham ido embora e as janelas estavam sempre fechadas. No final dela, havia uma casa cinza, de muros rachados e jardim tomado pelo mato. Ninguém morava lá. Pelo menos, era o que todos diziam. Mas isso não o impedia. Chegava, ajeitava as flores na porta e ficava alguns segundos parado. Às vezes, murmurava alguma coisa que ninguém ouvia. Outras, apenas sorria e ia embora. E no dia seguinte, repetia tudo de novo. Durante 57 dias, ele fez isso. E exatamente da mesma forma. Sem faltar. A vizinhança, no início, achava bonito. Depois, estranho. Depois, loucura. Algumas pessoas tentaram perguntar o porquê. Ele sempre respondia com a mesma frase: tem alguém lá dentro. Só precisa lembrar que não está sozinho. Ninguém discutia com ele. Afinal, era só um senhor gentil com flores nas mãos. O que de mal poderia haver nisso? Mas a verdade é que seu Orlando sabia mais do que dizia. Ele havia passado por aquela casa uma vez, muitos anos atrás, quando ainda entregava flores para eventos. Um rosto pálido, quase invisível, o observava pela janela. Era rápido. Um piscar. Mas aquilo ficou com ele. Ele não sabia quem era, nem se havia imaginado. Mas algo dentro dele dizia que havia uma alma ali. E que aquela alma precisava de algo, talvez só de presença. O que ninguém sabia é que seu Orlando também precisava disso. Desde que perdera a esposa, o silêncio havia tomado conta dos seus dias. As flores, antes trabalho, viraram oração. E aquela caminhada diária era o único momento em que ele sentia que ainda podia fazer diferença na vida de alguém. No 58º dia, algo diferente aconteceu. Ele chegou como sempre, com um pequeno buquê de lavanda e crisântemos. Ajeitou na porta, deu 2 passos para trás e ouviu um rangido. A porta, sempre fechada, entreabriu-se lentamente. Seu Orlando congelou. Do outro lado, uma menina, não mais que 12 anos, com olhos grandes e assustados, o encarava. Ela era pálida, muito magra, vestindo um casaco velho que parecia grande demais para o corpo pequeno. Você, é real? Ela perguntou, quase como um sussurro. Ele assentiu, sem palavras. Ela olhou para as flores, depois para ele, e começou a chorar. Um choro contido, sem som, mas que dizia tudo. Foi então que a história escondida veio à tona. A menina se chamava Clara. Vivia naquela casa com a avó, que estava doente e acamada há meses. A família havia se desfeito, os vizinhos haviam esquecido. E o medo de sair, de pedir ajuda, de ser levada pelos assistentes sociais, tudo isso a mantinha ali, em silêncio, invisível para o mundo. Mas as flores começaram a mudar algo. No início, ela achou que fosse coincidência. Depois, pensou que fosse engano. Mas quando percebeu que todos os dias, no mesmo horário, havia alguém levando beleza até sua porta, ela passou a esperar. Cada flor era um respiro. Um lembrete de que, de algum jeito, alguém se importava. Eu imaginava quem era.
disse ela. Às vezes achava que era um anjo. Mas agora eu sei. Seu Orlando, com os olhos marejados, ajoelhou-se diante dela e segurou sua mão com cuidado. Você não está sozinha, Clara. Nunca esteve. A partir daquele dia, tudo mudou. Ele passou a visitar Clara todos os dias. Levava flores, mas também pães, frutas, remédios. Ajudava com a avó, contava histórias, lia livros em voz alta. E, pouco a pouco, Clara foi florescendo. Saiu da casa. Voltou a estudar. E reencontrou o mundo pelas mãos daquele senhor que acreditava no invisível. Anos depois, Clara se tornou escritora. No lançamento do seu primeiro livro, dedicou as primeiras palavras a ele. Para seu Orlando, que me trouxe flores quando eu não sabia mais o que era perfume. Que me enxergou quando eu tinha medo de existir. Você foi luz quando tudo era cinza. E o título do livro? O Florista da Porta Fechada. Hoje, ela diz que nunca esqueceu o som do papel se encostando na madeira da porta. Era o som da esperança chegando. Devagar, mas chegando. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa sentir esperança, e se inscreva no canal Fragmentos de Luz. Aqui, cada história é uma semente de humanidade. Até o próximo fragmento.